Introdução ao livro de Levítico. Um dos costumes teimosamente persistente da humanidade é o de insistir em domesticar Deus. Estamos determinados a domá-lo. Criamos meios de subordinar o Criador a nossos projetos. Tentamos reduzi-lo a um tamanho que caiba convenientemente em nossos planos, ambições e gostos. Mas as Escrituras são ainda mais teimosas em nos dizer que não podemos fazer isso. Deus não pode ser encaixado em nosso plano. Nós é que precisamos nos encaixar no plano dele. Não podemos usar Deus. Ele não é uma ferramenta, um dispositivo ou um cartão de crédito. Santo é a palavra que põe Deus à parte e acima das nossas tentativas de inseri-lo em nossa lista de desejos e fantasias a serem satisfeitos ou em nossos esquemas utópicos concebidos para deixar nossa marca no mundo. Santo significa que Deus está vivo segundo as determinações de Deus, de uma forma que excede nossa experiência e nossa imaginação. Refere-se à vida ardente, com pureza intensa, que transforma tudo o que toca e diz respeito à pessoa. Visto que a essência da vida é Deus, e Deus é um Deus santo, precisamos de muito ensino e longo treinamento para viver de acordo com o que Deus é, não com o que gostaríamos que Ele fosse. O livro de Levítico é uma pausa na narrativa da história dos nossos antepassados que, libertos do Egito, estão a caminho de Canaã para se estabelecer ali. É uma espécie de intervalo longo para instruções, uma preparação meticulosa para uma vida santa, numa cultura que não tem a mínima ideia do que significa essa palavra. No momento em que esse povo entrar em Canaã, encontrará pelo caminho um campo minado de deuses e deusas que foram fabricados para apelar às nossas fantasias espirituais. Dê-nos o que queremos, quando queremos, de acordo com as condições que estabelecemos, dizem. O que essas fantasias fazem, na verdade, é aleijar-nos, ou mesmo matar-nos. Levítico é o começo de muito ensino e longo treinamento, que continua a ser adaptado e reformulado em cada país e cultura em que Deus esteja formando um povo salvo para viver a vida que Ele planejou desde a criação. A vida santa para um Deus santo. A primeira coisa que chama nossa atenção quando lemos Levítico dessa perspectiva é que o Deus Santo, na verdade, está em nosso meio e praticamente todos os detalhes da nossa vida são afetados pela presença desse Deus Santo. Nada em nós, em nossos relacionamentos
ou em nosso ambiente é deixado de fora. A segunda coisa é que Deus providenciou uma maneira, os sacrifícios, as festas e os sábados, uma maneira de levarmos tudo em nós e à nossa volta a sua santa presença, transformando no brilho ardente do santo. É espantoso poder chegar à sua presença e nós, como o antigo Israel, estamos em sua presença todos os momentos. Veja, por exemplo, o Salmo 139. O Senhor não mora numa tenda, nem em alguma casa do nosso bairro, mas faz sua morada em nós, entre nós os cristãos, e diz: eu sou santo, então sejam santos. 1 Pedro, capítulo 1, 16. Pedro está citando Levítico 11, 44 e 45, Levítico 19, 2, Levítico 20, 7. Uma vez que percebemos isso, os detalhes e instruções aparentemente intermináveis de Levíticos tornam-se sinais de boas novas para nós. Deus se importa tanto com os detalhes da nossa vida, querendo que tudo em nós e à nossa volta seja levado à transformação, que Paulo recomendou mais tarde o seguinte: portanto, diz o apóstolo, eis o que eu quero que vocês façam, com a ajuda de Deus. Apresentem a vida comum do dia a dia, dormir, comer, ir ao trabalho, passear, diante de Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que vocês podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não conseguirem pensar mais. Em vez disso, concentrem sua atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubra o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura ao redor de vocês, que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma maturidade bem formada. Romanos 12, 1 e 2. Quando escreveu Levítico, a atitude de Moisés perante o Deus Santo mudou de ignorância para o terror e depois para a fascinação e amor. Ele tentou lutar bravamente pela liberdade de suas convicções e acabou cometendo um assassinato. Quando viu que aquelas fantasias utópicas estavam muito além da sua capacidade, ele decidiu que queria ficar sozinho e criar ovelhas para o seu sogro. Mas Deus o enviou para ser o grande libertador do seu povo. Nas leis de Deus, agora todos os dias da sua vida eram marcados por encontros com o glorioso e impetuoso Altíssimo. No Egito, a santidade de um grande Deus significava que somente os ricos e os com bons contatos poderiam receber alguma atenção.
Para a necessidade diária do cidadão comum, possuíam deuses caseiros. A magia também era comum, porque quem realizava o feitiço tinha o controle sobre o resultado. Em Canaã, para onde os israelitas estavam se transferindo, a situação era muito pior. Se tal fosse possível, né? Os deuses cananeus gostavam de orgias, de sacrifícios infantis e se alimentavam desses sacrifícios. Não era de espantar que os israelitas precisavam saber o que seu Deus considerava santidade. Por volta de 1280 a 1240 a.C., os egípcios ainda usavam hieróglifos e os mesopotâmios gostavam da escrita cuneiforme em placa de argila. Mas uma nova tecnologia de informação havia surgido: o alfabeto, inventado pelos cananeus. Os mais antigos exemplos de escrita chinesa também são provenientes desse período, durante a dinastia de Shang. Você ouviu a introdução do livro de Levítico, escrita por Eugene Peterson, e está contida na Bíblia A Mensagem.